Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, esse vídeo ele não tem um mínimo de roteiro, não tem um mínimo de planejamento, então ignorem cenário, organização. Tô aqui hoje pra atualizar vocês das coisas que vem acontecendo na minha vida, coisas boas, se Deus quiser. Eu fiquei um tempo aí, gente, refletindo o que eu queria da minha vida, em questão a longo prazo, médio prazo e objetivos de vida. E na época do último vídeo aí que vocês vão ver, eu estava e estou ainda. Eu estou trabalhando na marmitaria com a minha tia, fazendo o curso técnico de marketing digital, essas duas coisas. Só que muita coisa eu lembro de não estar atualizando vocês dessas coisas. E aqui no YouTube vocês vão ver eu falando várias vezes, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço tal coisa, em curtos períodos de tempo. E aí eu venho explicar pra vocês o porquê e o que vai acontecer a partir de hoje. E esse vídeo eu quero falar pra vocês sobre objetivo de vida, sobre pensamentos, sobre mim mesmo, assim, pra vocês terem uma atualização e me conhecer um pouco melhor. E aí eu vou fazer uma linha do tempo aqui sobre a minha vida profissional. Me formei no ensino médio com 17 anos, se eu não me engano, se foi 17 ou 18. Logo que eu me formei, eu não fiz nada, não entrei na faculdade nem comecei a trabalhar. Eu me formei no final do ano e aí o próximo ano, que era 2019, se eu não me engano, eu fiquei o ano inteiro pensando se eu iria fazer uma faculdade, se eu iria começar a trabalhar, porque eu não sabia direito, com certeza, 100%, se eu queria fazer uma faculdade, qual faculdade. Enfim, eu decidi, gente, que eu iria fazer faculdade. Iria fazer faculdade de arquitetura. Me inscrevi na faculdade. No dia que eu fiz a inscrição da minha faculdade, minha amiga me ligou e falou assim: amiga, eu tenho uma vaga de emprego, você quer? Porque eu tava começando a olhar a vaga de empregos. E essa minha amiga me ligou e falou assim: amiga, eu tenho uma vaga, você quer numa joalheria e tal, não sei o que. Parece ser muito bom o serviço, que era de uma conhecida dela. Aí eu pensei assim, falei, gente, será que tem como eu trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? E será que eu vou dar conta dos dois juntos? E aí o que acontece? A vaga do emprego era num shopping, numa joalheria. Eu iria trabalhar à noite, eu iria trabalhar de 4 horas da tarde às 10 da noite. Só que se eu escolhesse o serviço, eu não daria conta de fazer a faculdade. Por conta que na época, gente, tipo assim, isso é antes da pandemia, então faculdade online não existia de arquitetura, entendeu? Porque arquitetura, pelo que eu sei, assim, leigamente, é um curso que ele precisa ser muito presencial. Ele tem muito detalhe, tem muitos cálculos, muitas maquetes pra fazer e tudo. Então, na época, eu não achei faculdade online. Eu posso ter pecado de não ter achado, mas já existi, mas eu não achei. Decidi trabalhar. Então, eu voltei lá, pedi o ressarcimento da inscrição da faculdade. Eles me pagaram só 60%, se eu não me engano. Comecei a trabalhar. Isso eu tinha 18 anos. Foi uma escolha boa, porém mudou toda a trajetória da minha vida. Assim, hoje em dia não tem nada a ver com o que eu escolheria antigamente, que seria arquitetura. Eu trabalhei lá nessa loja mais ou menos uns 2 anos, quase 2 anos. Foi muito bom, mas também teve pontos negativos. Claro, todo serviço tem pontos negativos e pontos positivos. Mas por ser o meu primeiro emprego, eu vejo que eu fiquei muito assustada com toda a situação. Até hoje eu tenho alguns traumas, eu vou colocar bem entre aspas, traumas. Foram coisas que eu tive que aprender ali na porrada, beleza. Quando veio a pandemia, em 2020, não me lembro corretamente a data, mas eu lembro que quando eu trabalhava lá começou a pandemia. E eu fiquei mais de 6 meses em casa, gente, praticamente, por conta que na minha cidade, que eu moro aqui em Minas, a gente não podia trabalhar. E, assim, o shopping não podia abrir de jeito nenhum. Meninas de Deus, voltei com a luz muito mais escura, mas esse vídeo vai ter que sair hoje, menina. Vai ter que sair hoje, porque tá no meu coração. Deus mandou eu gravar esse vídeo. Eu tive que sair, aí eu voltei, agora já é 6 horas. E pus a ring light aqui pra eu conseguir gravar pra vocês. Então vamos voltar aí pra história. Eu tava na parte de que veio a pandemia, né? Então veio a pandemia, eu fiquei mais de 6 meses em casa. Esse tempo que eu fiquei em casa fez eu refletir muito da minha vida, muito do que eu queria pra minha vida. Eu ficava pensando, gente, será que eu quero fazer realmente a faculdade de design de interiores ou de arquitetura, né? E aí, tipo, minha cabeça foi mudando. Eu decidi, em vez de fazer uma faculdade, decidi que eu ia fazer o curso de body piercing. Eu sempre me senti uma pessoa diferente. Eu nunca senti que eu iria trabalhar com alguma coisa que fosse normal, vamos dizer assim. Um direito, uma medicina, uma psicologia, dentista, enfermagem, alguma coisa do tipo. Eu sempre senti que eu
era uma pessoa diferente, que eu não me encaixava em nenhum tipo de caixinha dessas que eu via. Eu ficava tentando achar uma coisa pra eu gostar de fazer, e eu me apaixonei pela arquitetura, né? E aí depois eu fiquei pensando, será que eu quero realmente fazer arquitetura e tudo? Ficava meio confusa assim. Decidi que eu iria fazer o curso de body piercing. Fiz o curso, eu ia 2 vezes na semana, sábado e domingo, e ficava lá o dia inteiro fazendo o curso. Porque como eu não moro em BH, então eu tinha que ficar o dia inteiro lá pra valer a pena o valor, né, que eu pagava pra ir. E eu comecei a atender juntamente com a joalheria que eu trabalhava. E chegou um ponto que eu queria ficar só como autônoma, queria só ficar com um estúdio, né, uma sala de atendimento com um body piercing. O que acontece, gente? Eu queria muito sair do meu serviço lá nessa joalheria, mas ainda eu não conseguia ter o estúdio totalmente sozinha, tipo, totalmente autônoma. Obviamente que nem todo mundo começa com muita coisa, mas hoje eu vejo, depois de muitos anos, depois acho que 6 anos, eu vejo que eu poderia ter largado o meu serviço, ou então ter juntado uma graninha, né? E falado, não, vou meter minha cara aqui 100%, vou me doar pra isso. O que eu fiz? Eu procurei outro emprego, porque eu trabalhava 6 por 1. Então eu folgava uma vez na semana, então eu ficava muito cansada. E como eu trabalhava à noite, a maioria dos meus atendimentos, os meus clientes queriam que fosse depois das 6. E às 6 horas, depois das 6, eu estava trabalhando. Eu voltava pra casa 10h30 da noite, né? E aí eu falei, não, vou arrumar um serviço que trabalha em horário comercial, que é de 8, né? 7, 8 ali, mais ou menos até às 6. E atendo depois das 6. E aí, gente, eu consegui um serviço bem do lado da minha casa, bem pertinho, no mesmo bairro, numa importadora de produtos. Comecei a trabalhar nesse lugar, continuando com o piercing, né? Nisso, devia ser mais ou menos 2021. E o que aconteceu? Eu continuei os atendimentos e tudo, só que esse serviço eu trabalhava como estoquista. Gente, eu andava o dia inteiro, né, dentro do estoque. E o pior foi que, assim, deveriam ficar 2 pessoas responsáveis pelo estoque. Assim que eu entrei, depois de uns 3, 4 meses mais ou menos, mandaram a outra menina embora, que trabalhava comigo. E aí eu fiquei sozinha, então eu fazia o trabalho de 2 pessoas. Gente, eu ficava esgotada. Eu não queria saber de atender. Eu acho que na época eu até dei uma parada, assim, nos atendimentos, porque eu ficava muito cansada. Nisso, nessa empresa, eu fiquei também quase 2 anos. O que acontece? Eu saí com a cabeça de ir com a cara toda, né, lá no estúdio mesmo. Peguei e fiz a minha sala de atendimento no outro quarto aqui, que tem na frente, atrás, na frente desse quarto. E aí eu fiquei alguns meses fazendo só o piercing, fazia meus atendimentos e tudo, só que eu ficava 100% dentro de casa. O que eu propus pra mim fazer foi ficar com os atendimentos do piercing e ajudar nas tarefas diárias da casa, porque aqui em casa a gente sempre teve pessoa que ajudasse todos os dias, e nessa época a gente tava sem as pessoas que ajudavam, né? Só que, gente, isso eu vi que foi muito ruim eu ter feito isso. Foi muito ruim, porque todos os meus defeitos e as minhas dificuldades parece que elas afloraram. Não sei se é porque eu tive um tempo de vida mesmo, de tipo assim, não tá naquela correria ali do trabalho e tal, não sei o que, de olhar pra mim mesma e ver tantas coisas, assim. Ai, foi muita coisa, não consigo explicar, assim, profundamente. Eu tava começando a ficar totalmente perdida depois de uns 6, 7 meses, porque eu não tava conseguindo ter um salário bom. Eu pensava que, assim, em menos de um ano eu ia conseguir tirar um salário daquilo, né, daquela fonte de renda. E não, gente, querendo ou não, é todo um processo. Você tem que estruturar todo o local, ter tudo certinho, pra depois você começa a ter um prolabore bom, um salário bom. E aí, eu comecei a ficar muito nervosa, comecei a ficar muito triste, eu comecei a pensar em desistir. Nessa época, meu namorado me ajudava muito. Eu sou uma pessoa muito fechada, eu não conseguia externar isso pra ninguém, além dele. Eu lembro que depois de uns 7, 8 meses, mais ou menos, eu falei assim, eu acho que eu vou fazer tatuagem. Só que assim, gente, eu nunca tive contato, gosto pelo desenho. E isso dificulta, sim, você na tatuagem. Você precisa saber desenhar pra tatuar? Não, não precisa. Mas pra mim foi uma trava. Tipo, nossa, não sei desenhar, como é que eu vou fazer uma tatuagem? Eu fui, fiz o curso bonitinho, treinava em peles artificiais. Tem até uma pele aqui do lado pra eu mostrar pra vocês, ó. Em peles artificiais. E fiz umas 5 tatuagens só em pessoas mesmo. E na 5ª tatuagem, eu não gostei do resultado. Ela não ficou horrorosa, gente. Ela ficou, tipo, normal. Só que na minha cabeça, normal pra um iniciante, não ficou péssimo, nem ridículo, nem nada. Mas na minha cabeça, tinha ficado ridículo. E isso me doeu tanto, 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 gente. Vocês não têm noção. Ver aquela coisa que eu não gostei na pele de outra pessoa que vai ficar pra sempre. Só que a pessoa amou, entendeu? E isso
parece que colocou uma trava muito grande na minha cabeça. E eu falei, mano, não vou fazer mais tatuagem. Não, imagina se eu faço uma merda na pele da pessoa pra sempre. E aí me afastei da tatuagem. Falei, gente, eu acho que isso não é pra mim e tudo. Porque é uma coisa que você precisa treinar muito. Só que na época, como eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, eu não treinava muito, eu não colocava novos desafios pra mim. E eu comecei a fazer isso sem a mínima maturidade. E aí eu me afastei da tatuagem. Não fiz mais, não quis saber, guardei meus materiais numa caixa, não treinei mais, nem nada. Aí eu falei, ah não, então eu só gosto do piercing mesmo, vou tentar ir pra um estúdio, né? Porque os estúdios, eles alugam a bancada ali, a sala de atendimento, enfim. Aí eu falei, não, preciso ir pra um estúdio externo, porque até então eu só atendia aqui na minha casa. Aí consegui, com muito custo, depois de uns 4 meses, mais ou menos, consegui um lugar muito bacana, uma pessoa maravilhosa. Era uma tatuadora que tinha um estúdio também menorzinho assim, numa sala de atendimento, a coisa mais maravilhosa do mundo, gente, tava amando. E aí eu comecei a conseguir atender muito mais. Não necessariamente por estar nesse lugar. Eu não fazia tanta propaganda, não comecei a fazer tanta propaganda, nem. E foi uma coisa que às vezes tinha que acontecer mesmo. Não era porque eu tava externa ali no estúdio, naquele estúdio, entendeu? Porque não era um estúdio de rua com a porta aberta lá que todo mundo me via e tal. Não, começou a dar muito certo. Eu atendia quase todo dia, eu tava super feliz. E aí, gente, surgiu uma oportunidade pra eu e o meu namorado irmos para os Estados Unidos. Nosso planejamento, né, era guardar o máximo de dinheiro possível pra conseguir tirar o visto, pra conseguir ir tudo certinho. Eu posso dizer que, assim, foi uma das melhores fases e uma das piores fases pra mim. Porque a partir disso pra frente, o trem ficou todo maluco. E aí a gente planejou e viu quanto que precisava juntar, olhou tudo, fez várias pesquisas. E aí eu pensava, gente, com tanto que eu lucro, né, aqui no estúdio, eu vou demorar, tipo, 10 anos pra juntar o dinheiro que eu preciso. Eu tive a brilhante, burra ideia de parar de atender e arrumar um emprego fixo. Na época, eu achei que era muito um sinal de Deus. Porque quando eu tava procurando um serviço, parecia pra mim um serviço muito bom. Eu falei, mano, Deus colocou esse serviço na minha mão pra gente realizar esse sonho e vai dar tudo certo, eu vou conseguir juntar dinheiro muito rápido. Ai, foi uma das épocas que eu mais trabalhei na minha vida. Isso durou 2 meses e meio. Só que parecia que durou 6 meses, de tanta loucura. E aí eu fiquei 2 meses e meio nesse lugar. Super feliz, super empolgada, guardando dinheiro ali. E o que acontece? Na metade do caminho assim, né? Depois de 1, 2 meses, mais ou menos, que eu tava trabalhando lá, que a gente tava planejando e tudo, a gente desistiu de ir. A gente viu que, assim, pra gente ganhar muito dinheiro lá fora, construir uma vida muito boa lá fora, iria nos custar coisas que aqui não teria. Eu e o meu namorado, a gente já tinha na época, acho que 22 ou 23 anos. A gente já tinha praticamente tudo aqui. Eu não digo tudo de coisa material, não. Tipo casa, nem carro, nem nada. Eu digo familiares, vínculos, entendeu? Histórias. Então a gente decidiu a não ir mais. A gente viu que a gente não ia suportar a saudade, porque a gente não iria conseguir voltar e ir de novo. A gente teria que ir e voltar muitos anos depois. A gente nem sabia. Então a gente falou, não, vamos ficar aqui mesmo, beleza. Só que a partir do momento que a gente voltou a decidir a ficar aqui, a voltar aos nossos objetivos aqui, o serviço não fazia sentido. Porque não era uma coisa que eu queria na minha vida a longo prazo, porque me sugava muita energia. Eu, assim, vejo hoje que eu iria conseguir ficar lá um tempo e conseguir guardar um bom dinheiro. Só que é um lugar que te suga muito. Eu percebi isso, que seria um lugar que me sugaria muito. Eu falei pro Matheus, amor, não quero construir uma vida baseada nesse serviço. Tipo assim, ah, não, vou casar porque eu tô trabalhando nesse lugar aqui que é bom o salário. Foda-se, não interessa. A minha saúde mental não iria aguentar. Não fazia mais sentido eu trabalhar lá. Mesmo assim, decidi que eu iria continuar a trabalhar lá pra conseguir guardar um bom dinheiro. Só que o que acontece? Eu trabalhava no turno da manhã. Eu trabalhava de 7 às 2h30. Eu saía aqui da minha cidade 4h50 da manhã, pegava o ônibus, chegava lá 7h30, andava meia hora, chegava lá atrasada até 7h30. Saía, né, lá do lugar 2 horas da tarde, 2h30, que era o horário que eu saía. Andava meia hora, pegava o ônibus 3h15, 3h20, chegava aqui na minha cidade muito cedo, 4h30, 4h40, 5 horas. Até eu chegar em casa a pé, 5 horas. E aí eles quiseram me passar para um turno da noite. E como que eu iria trabalhar na outra cidade? No turno da noite eu iria ter que pegar serviço 2h30, sair no mais cedo possível, né? O mais cedo possível do horário de sair era 10. Como que eu ia pegar ônibus? Como que eu ia vir a pé do ponto pra minha casa? É no mesmo bairro? É no mesmo bairro.
Mas assim, é perigoso, não entende? 10 horas da noite, não tem a menor lógica. Então eu tive que sair, eu gostava muito de trabalhar, vocês não têm noção, eu me sentia muito feliz. Às vezes pode ser até pelo momento, né? Tipo assim, não, vou guardar o dinheiro pra eu sair do Brasil, não, tô muito empolgada, parará, pururu. Pode ter sido só esse o motivo, entende? Às vezes nem era tão bom assim, mas eu tenho uma lembrança muito boa. E eu olhei assim e falei assim, tá, saí desse serviço, não continuei a tatuagem, desisti da tatuagem e não atendo mais piercing. Aí eu pensei em voltar para um emprego CLT. Só que eu, nessas duas experiências que eu tive de trabalho CLT, né, na joalheria, nesse outro estoque e nesse outro emprego último, que não era CNPJ, que não era CLT, era CNPJ. Enfim, nesses 3 empregos, eu vi o seguinte, que eu não consigo me ver na minha vida daquela forma, num trabalho CLT. Isso sempre me deu uma sensação de inquietude, porque eu nunca me senti bem num trabalho assim, sabe? E eu decidi, não, então vou voltar a atender com piercing, que é o que eu gosto. Já faço há muito tempo, né? Tenho os meus clientes e tudo. Voltei. Só que quando eu voltei, gente, eu voltei, assim, arrasada, decepcionada. Porque eu não tinha conseguido ficar no serviço. Tava muito triste porque a gente não tinha conseguido viajar. Foi um desastre total. E aí eu fiquei, assim, coisa de 2 meses no lugar que eu atendi, nesse estúdio externo, e pedi pra sair, simplesmente assim, porque eu não tinha tanto fluxo de cliente, claro, porque eu tinha parado, né, óbvio, só que na minha cabeça eu pensava, não, velho, fracassei, nunca mais vou atender ninguém. Não sei de onde eu tirei esse pensamento doido, maluco, da minha cabeça. Parei de atender. Criei uma barreira tão grande com essa questão de fazer piercing, tatuagem, tudo, gente, tudo. Minha cabeça ficou assim, a 1 milhão, não sabia mais o que fazer. Eu pensei, mandei currículo pra alguns lugares, e não fiz as entrevistas. Nesse meio tempo, eu esqueci de contar, porque eu não lembrava disso, agora eu tô lembrando. Eu, nesse meio tempo doido meu aí, em algum momento, eu comecei a trabalhar numa marmitaria com a minha tia. Foi antes de eu começar a trabalhar nesse último emprego, que eu tinha que pegar um ônibus, 4 e tanto, lá. Quando eu voltei, eu falei, não, vou voltar lá pra marmitaria, que pelo menos eu vou ganhar um dinheirinho até eu decidir o que eu faço. Esse tempinho está durando aí por volta de 7 meses. Antes de bater esses 7 meses aí, mais ou menos uns 3, 4 meses, eu pensei, acho que não vou mais trabalhar com piercing, acho que eu vou estudar pra entrar numa área boa. Olhei várias áreas pra fazer curso, não queria fazer faculdade, olhei curso técnico. O que eu escolhi? Marketing digital. Porque eu sempre gravei vídeos. Nesse meio tempo também, gente. Olha pra você ver a loucura da pessoa. Nesse meio tempo também, eu gravava vídeo pro YouTube, desde sempre aqui, né? Isso tudo eu já tinha o canal, tá? Nessa loucura toda. Foi na época que eu larguei meu emprego todo só pra mexer com piercing. E aí eu falei assim, não, bom, já que eu gosto de gravar vídeo e tudo, de estar na rede social online, vou fazer marketing digital. Então minha rotina da minha vida era acordar às 5, ir na academia, voltar, ir pro serviço na marmitaria e estudar de casa. E aí eu me peguei numa rotina que eu só fazia essas 3 coisas. Ia pra academia, trabalhava na marmitaria e estudava online. E eu falei, cara, eu tô estudando, mas assim, não me vejo nessa área, sabe? Assim, tudo que eu pesquisava não agradava. Meu coração não era conquistado, gente. Eu tenho um problema. Isso é um defeito. Eu acho um defeito. Eu só consigo fazer uma coisa que é movida pelo meu sentimento. Tipo assim, eu amo plantas. Eu cuido das minhas plantas porque eu amo de paixão. Sou louca por elas. Só que isso é uma coisa ruim, porque a vida não é motivação. Entende? Então, tipo assim, se eu não amar aquilo lá, eu não vou ter foco pra fazer. Ficava pensando, eu acho que eu nunca mais vou voltar pro piercing, na tatuagem, vou vender esses negócios, queria vender, não conseguia vender. E um dia eu pensei assim, já que eu tenho tanta coisa do piercing, da tatuagem, por que não tentar de novo, sabe? Nossa, gente, eu tive que prender meu cabelo aqui porque tá muito quente. Eu não consegui nem desligar o ventilador aqui. E aí eu pensava que queria vender as coisas, não consegui vender. Falei, bom, já que eu não consegui vender esses trem, acho que eu vou dar uma chance de novo pra voltar. Pensei muito, gente. Foi a vez que eu mais pensei nas minhas atitudes, no meu futuro, na minha carreira. Pensei em tudo, fiquei muitos meses pensando mesmo. Eu consegui entender o que estava acontecendo aqui. Eu decidi que eu vou voltar a atender com a tatuagem, já voltei a treinar. Tem mais ou menos 1 mês que eu tô voltando a treinar. Fiz uma tatuagem na minha mãe, ficou muito fofa. Claro que com todas as limitações, né, de um tatuador iniciante, fiz tatuagem só de linhas. Ela amou. E tô voltando também com os atendimentos do piercing. O meu plano agora não é focar mais no piercing, é focar na tatuagem e focar no YouTube. O YouTube, ele é a minha vida. Acho que pode desmoronar tudo. Acho que eu não consigo mais largar o YouTube, sabe? Juro pra vocês, eu já falei isso
pro meu namorado várias vezes. Eu sinto que é a única coisa que eu faço direito, bem, assim, sabe? Aqui conversando com vocês, registrando minha vida pra vocês. Eu quis contar isso tudo. E pra vocês entenderem mesmo a minha trajetória, saber um pouquinho da minha vida. Pra vocês estarem aqui no mesmo passo que eu tô. Porque não adianta eu sumir um mês, voltar como se nada tivesse acontecendo, vocês não sabem o que eu faço, onde que eu tô, o que eu tô pensando. E você deve estar se perguntando por que dessa vez é diferente pra mim. Será que não vou desistir novamente? E uma das respostas é eu estar um pouco mais madura e já ter aprendido com muita coisa que eu fiz. Graças a Deus eu consegui passar por muito aprendizado. Mas eu tô trabalhando minha cabeça pra conseguir colocar essa frase em prática e entender ela de uma vez por toda. Não é tentar fazer dar certo, é fazer dar certo, dando o meu melhor a cada dia no processo. Que só tem como eu virar uma profissional melhor do que eu já sou, tentando ser melhor 1% a cada dia, dando pequenos passos e aprendendo e evoluindo e estudando. Só tem como um dia eu ter um mês fechado de clientes, tentando, me arriscando, estudando e me aprimorando. Mostrar para as pessoas todo o meu esforço, toda a minha dedicação, meu amor, minha paixão por esse trabalho. A outra parte da resposta é que eu finalmente entendi que sozinha eu não consigo. E eu me refiro no sentido psicológico. Para quem não sabe, eu sou diagnosticada com TDAH desde 2022. E juntando tudo isso com outros tipos de sabotadores meus, sem um acompanhamento psicológico, eu vou correr atrás do rabo a vida inteira e não vou sair do lugar. Vou tentar e vou morrer na praia. Repetindo o ciclo que vem acontecendo desde muito tempo. Eu já tentei fazer terapia outras vezes, mas nunca consegui me identificar 100% com a terapeuta, sabe? E aí no final eu fazia no máximo umas 5, 6 sessões e parava. Falava, não, tô me sentindo tão melhor. Essa terapeuta, eu não gostei muito dela, mas eu tô me sentindo tão melhor que eu nem preciso continuar o processo, gente. Mas não tem como. Não adianta você ver que uma coisa tá te tratando, tá te fazendo bem e parar. Quem pode te dar alta é só o seu terapeuta, é só seu psicólogo, é só seu psiquiatra. A gente não pode se dar alta achando que porque tá bem, pode seguir sozinho. Porque você tá bem justamente porque você tá fazendo aquele processo. Mas assim, depois que eu conheci essa minha última terapeuta, que ela chama Débora, gente, não tem como eu querer desistir. Que ela é um amorzinho. E dessa vez eu me comprometi 100%, porque eu sei que só isso vai fazer eu conseguir seguir no meu processo, que é fazer o tratamento do meu TDAH, curar feridas, passar por cima de coisas que eu não vou conseguir fazer sozinha. Eu já tentei, já lutei, já desisti. Falei, isso é bobeira, isso é frescura, deixa pra lá, vou viver minha vida sem pensar nessas coisas. Mas isso tudo volta à tona, isso tudo volta cada vez pior. E eu tô disposta a fazer tudo e qualquer coisa pra conseguir ficar bem com o meu psicológico. Se precisar tomar remédio, eu vou tomar. Se precisar fazer coisa holística, eu vou fazer. Não quero nem saber, eu vou tentar de tudo. E pra você que não sabe, né, os sintomas do TDAH e o quanto ele pode prejudicar o nosso dia a dia, eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Um dos meus sintomas que são mais fortes e hoje em dia, por conta de um pouco de terapia que eu fiz, né, num passado, eu consigo identificar e me controlar um pouquinho, que é não acabar de fazer as coisas que eu começo. Vamos supor que eu tô arrumando meu armário aqui atrás, vamos supor. Aí na metade do caminho eu paro de arrumar o armário, vou começar a vestir um tanto de roupa pra ver quais looks que eu gosto de combinar. Na hora que eu vejo, eu já tô lá na sala fazendo outra coisa, sabe assim? Sabe aquela pessoa que não acaba nada e no final a casa tá uma bagunça? Sua mente tá uma bagunça porque você começou 20 mil coisas, pensou em 20 mil coisas, não terminou as 20 mil coisas que você começou. O TDAH, gente, ele não é por si só, né, a falta de foco em algo. Ele é justamente ao contrário. O TDAH, ele é uma pessoa que ele foca em várias coisas ao mesmo tempo e não consegue fazer nada porque quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então é a aceleração do pensamento. Então quando eu vejo que isso tá demais, que eu olho assim, tem 30 mil coisas pra fazer que eu comecei a fazer, eu falo, não, respiro, eu volto assim nas terapias, né, nas sessões de terapia, e tento me recompor e ir acabando cada etapa de cada coisa que eu começo. Só que isso é uma coisa mínima. Tipo assim, ó, se eu comecei a arrumar um armário, né, que é uma coisa ativa, se eu comecei a arrumar um armário,
e não acabei, fui fazer um tanto de coisa. Uma hora eu vou ter que acabar de arrumar o armário, uma hora eu vou fazer isso, entendeu? Porque eu vou conseguir me recompor e voltar. Agora, outra coisa é você fazer isso, né, essa mesma atitude com planejamentos a longo prazo. Ou coisas psicológicas, entendeu? Que não são palpáveis, não são feitas. São coisas que precisam de planejamento, estratégia, precisa de tempo, precisa de dinheiro, pensamento forte, pensamento positivo. Assim, você precisa ter uma mente forte, constante, disciplinada, entendeu? O segundo exemplo, gente, é a procrastinação. A procrastinação excessiva é também um dos maiores, assim, sintomas que eu vejo do meu TDAH, que eu procrastino até o último momento, assim, quando tá já desesperador, igual eu tô fazendo isso com um trabalho meu, que eu tenho que tomar vergonha na minha cara e fazer. O negócio é pro mês 6, só que é um trabalho longo, a gente tá no mês 3, na metade do mês 3, e eu não comecei, eu só li o que precisa fazer, não comecei nada, não pensei, não li sobre, não estudei a matéria ainda. Isso é autossabotagem também, né? Além da procrastinação, é autossabotagem. Um outro sintoma também é euforia excessiva. Me encantar com tudo que é novo e largar todas aquelas outras que eu tava fazendo pra focar nessa outra coisa nova, por pura euforia, emoção do momento. E isso faz com que eu fique hiper focada naquela coisa que às vezes, quando não é uma coisa que vai me levar em algum lugar, geralmente são coisas banais, vai me fazer uma consequência muito ruim. Eu vou deixar coisas que são muito importantes pra mim, por exemplo, o meu trabalho aqui no YouTube, coisas que têm que ser os pilares da minha vida, na minha rotina, na minha estrutura de objetivo, né, pra vida, eu vou deixar de lado. Isso não é porque eu quero, tá, gente? Isso é coisa da minha cabeça, automático. E a terapia é pra isso, pra você se entender e conseguir se controlar. Isso que acontece, entendeu? O hiperfoco em coisas que, tipo assim, não precisa. Não é que não precisa, mas assim, não tanto, entendeu? E ao contrário também acontece muito rápido. Eu hiperfoco naquela coisa muito rápida, mas aí uma hora eu enjoo daquela coisa, porque vai juntando um tanto de sintomas junto. Porque eu vou procrastinar as outras coisas pra não fazer, porque eu tô hiperfocada naquilo, e aí uma hora eu vou enjoar, não vou terminar o que eu comecei e vou enjoar daquela coisa, nunca mais quero ver aquela coisa na minha frente. Então, assim, eu preciso ter pequenos, né, objetivos aos poucos. Eu vejo, assim, que a terapia me fez ver isso, né, que eu não posso colocar 1 milhão de objetivos na minha cabeça, tipo assim, eu vou tentar ter o corpo do sonho, vou tentar ter o estúdio mais bombado da minha cidade, vou tentar ser a melhor aluna do técnico, vou tentar ser a melhor filha, vou levar minha mãe em todos os lugares. Você não consegue colocar essas coisas na balança, ter balanceado isso, não tem jeito. Então você tem que focar em pequenas coisas, que agora os meus objetivos são o YouTube, os vlogs do YouTube e o estúdio, né, tanto da tatuagem quanto do piercing. Então meio que são 3 coisas, 3 pilares aí. E o piercing eu já atendo, né, gente, há muito tempo, igual eu contei pra vocês. A tatuagem eu tô começando agora, então vou gravar vlogs aqui mostrando pra vocês. E ao YouTube também eu preciso me dedicar muito. Além de outras coisas também, que seria um quarto pilar, que é as redes sociais, pra conseguir divulgar esses outros meus trabalhos, né? Mas assim, não vou colocar nada além disso, porque senão eu vou virar uma louca e não vou conseguir fazer nada. E eu pretendo colocar o YouTube na minha rotina da seguinte forma: gravar os vlogs na minha rotina no estúdio. Não só no estúdio, mas também aqui em casa, mas principalmente no estúdio. Mostrando meus treinos de tatuagem, mostrando meus atendimentos de piercing, mostrando meus erros, meus acertos. E assim, eu espero, gente, de coração mesmo, assim, que dê certo. Eu tô 100% disposta a isso, sabe? Porque antigamente eu não estava 100% disposta. Hoje eu tô 100% disposta. E em algum momento eu sei que eu vou dar pra trás. Mas assim, eu sei que eu na terapia, pedindo ajuda, né? Meu namorado também me ajuda muito, igual eu pedi ele pra me ajudar a ter esse foco. A minha terapeuta também me ajuda nesse foco. Eu digo assim, no foco no sentido de que eu não tô, naquele momento ali, motivada, mas eu tenho que ser constante. Eu acho que se fosse resumir tudo, eu resumiria em constância. Mesmo sem você estar motivado, mesmo sem você estar querendo, não é que você quer desistir de tudo. E isso é a minha sensação, que uma hora eu chego na sensação que eu quero desistir de tudo.
Mas não é que eu quero desistir de tudo, é porque às vezes eu tô cansada naquele dia, às vezes foi um dia ruim, às vezes eu não tô motivada, às vezes eu tô frustrada com algo, mas não quer dizer que eu queira desistir de tudo. É bem complicado, assim, colocar todas as emoções na bandeja e tentar descrevê-las certinho, mas é mais ou menos isso. Eu posso voltar aqui a falar também mais sobre essa questão, se vocês quiserem. Eu cheguei, acho que no fundo do poço para conseguir tomar esses tipos de atitudes, porque é um sofrimento muito grande, muito grande. Quem passa pela mesma coisa sabe que a gente sofre por a gente não conseguir fazer algo, que a gente não consegue controlar, que a gente às vezes consegue tomar um pico de adrenalina ali e começar algo, mas não consegue terminar, não se sente satisfeito, sabe? É horrível a sensação. Eu não desejo nem pro meu pior inimigo, de verdade. E o sentimento de angústia também é um sentimento que eu não consigo nem descrever. Porque eu já senti ele tanto que só de falar nele, o meu olho enche de água. Enfim, eu quero evoluir, eu preciso evoluir, eu quero conquistar minhas coisas, tenho muitos sonhos, tenho muitos objetivos, sou uma pessoa extremamente ambiciosa. Só a gente pode fazer as coisas pela gente mesmo, não adianta. Então é isso, meus amores. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, por favor. É de graça, não custa nada. Só apertar no botãozinho aqui do joinha. E se você gosta desse tipo de vlog, quer me acompanhar nessa nova jornada aí do estúdio, eu vou vir aqui mostrar pra vocês. Vou mostrar como que ele está, porque eu não consegui gravar. Mas tem algumas coisas que precisa finalizar, então vou gravar um tour, vou mostrar pra vocês como é que tá, vou mostrar atendimentos, vou gravar minha rotina, meus treinos de academia, meus treinos de tatu, minha rotina, tudo, gente, vou gravar tudo pra vocês. Então é isso, um beijo, fique com Deus, tchau!